Hoje a gente vai aprender sobre os fundamentos de streaming de dados. Eu sou o Douglas, especialista em dados, e esse aqui é o Select Asterisco from Data and AI. A gente vai construir ali, né? Quem está acompanhando viu os vídeos anteriores, a gente vai construir um agente conversacional em cima de dados da NASA. Esses dados da NASA, eles são transmitidos por um streaming, por um Kafka da NASA, né? O Kafka público, qualquer um vai lá, já tem uns vídeos anteriores aqui que você pode ir lá e aprender como que você configura a sua conta, como que você faz para poder consumir. O próximo vídeo vai ser mostrando um pouco de código, então eu já vou compartilhar código ali para você poder replicar, mas hoje a gente vai aprender fundamentos. Por quê? Uma vez que você sabe fundamentos, não importa a ferramenta. A gente vai ver aqui com DLT, né, que hoje é o Spark Declarative Pipelines, mas você pode fazer com Struct Streaming, você pode, que é o que roda por baixo ali da DLT, né? Mas você pode fazer com Struct Streaming direto em PySpark, você pode fazer usando qualquer outra ferramenta aí de mercado, mas o ponto é o seguinte: você sabe fundamentos, troca a ferramenta e acabou, tá? Lê a documentação, aprende a ferramenta e tá tudo certo. Agora, fundamentos não se substituem, ainda mais nessa onda agora que a gente está chegando de desenvolvimento assistido, né? Quem acompanha aí, tem muita gente falando nisso, né? Inclusive o Luan Moreno fez uma live aí, tem coisa de 15 dias, falando sobre esse desenvolvimento assistido. Cada vez vai ser mais essencial a gente saber fundamentos, porque, cara, sinceramente, eu estou usando aqui Cloud Code para fazer algumas coisas e não estou escrevendo uma linha de código, porém eu tenho que revisar o que o Cloud Code faz, e se os meus fundamentos não estão bem fixos, não estão bem embasados, eu não sei o que eu estou fazendo, não seria capaz de eu ver se o código está correto. Tá? Então, existem N ferramentas aí hoje de código, né? Cloud Code, Codex, enfim, Cursor, Gemini CLI, tem tanta coisa que escrever código é o de menos hoje, mas você tem que saber o que são os fundamentos, beleza? Então, vamos começar aqui, vamos falar sobre streaming de dados. Streaming de dados, a definição chave aqui para streaming de dados que a gente tem o streaming são dados contínuos e ilimitados. O que é contínuo? Contínuos são os dados que chegam constantemente, eles não param de chegar, tá o tempo todo chegando, né? Diferente de eu fazer um batch ali, em que eu vou, né? Quem já é da engenharia de dados aí vai estar mais acostumado com essa palavra, mas ao invés de eu ir fazer uma extração, bater no banco, né? No meu transacional ali e trazer só o que mudou, né, ali o D-1, né, o que do dia anterior para hoje, no streaming os dados, eles são contínuos, eles não param de chegar. E eles são ilimitados. O que quer dizer ilimitado? Não há um fim definido. Eu não vou pegar os dados só até aqui meio-dia e acabou. Vou trazer só até aqui 2 horas da tarde e acabou. Não, ele não para de chegar. Ele está chegando o tempo todo. A gente vai entender um pouquinho melhor as formas de consumir esses dados, tá? Mas é importante a gente ter isso em mente. Streaming de dados são dados contínuos e ilimitados, beleza? Muito importante para a gente entender aqui sobre streaming é a gente entender a diferença de dados bounded e unbounded, tá? Então, o que é cada um deles? Vamos lá. Bounded são dados limitados. Então, o que quer dizer isso aqui? A estrutura é finita, então quando eu bato lá no meu transacional, eu vou trazer... eu estou trazendo um D-1, um D-2, né? Para quem não é da área aí, né? Quem não está muito acostumado com D-1, D-2, é o dia -1, né? Então é o dia anterior, D-1, D-7 é a semana inteira. Então, isso são dados limitados, porque ele começa num dia, hoje é 8 de fevereiro, eu vou consumir os dados do dia 7 de fevereiro, então, ou de uma semana, né, da semana anterior até essa, do sábado anterior até hoje. Então, ele tem um começo e um fim. Ele não sofre alteração durante o processamento. Então, o que isso quer dizer? Quando eu vou lá, eu bato no meu transacional, faço um D-1, D-2, enfim, qualquer coisa que seja.
e eu trago isso, eu vou processar esse cara entre as minhas camadas, né? Vou jogar ali na minha camada bronze, que a gente viu na aula passada. Se você não viu, volta lá para entender o que é a camada bronze, silver e gold. Então eu vou jogar esse cara na minha bronze. O dado que eu bato no transacional e trago e jogo na camada bronze, ele não altera enquanto eu estou processando ele. E da mesma maneira que eu sigo a minha pipeline ali, né? Enriquecendo jogando na silver e agregando ali jogando na gold, criando meus produtos de dados, ele não vai sofrer alteração enquanto eu estou processando ele, tá? Ordem estática. O que é isso, ordem estática? A primeira linha do que eu estou trazendo, né? Vamos pegar aqui por uma coluna de transação, por exemplo, minha transaction date. Eu vou ter ali a transação, ela vai estar na ordem, né? Então eu vou ter ali a transação que aconteceu, por exemplo, dia 7/2 às 10 horas da manhã, depois eu vou ter a transação que aconteceu 7/2 às 10:01, 10:02, 10:03, então existe uma ordem estática. Isso aqui não vai mudar no meio do caminho, né? Não vai ter um atraso e chegar, o dado chega o 10:01, daqui a pouco chega o 10:10, daqui a pouco chega o 10:05, daqui a pouco chega o 10:06, enfim, a ordem é estática. O que vier é dessa maneira. Uma analogia que a gente pode fazer aqui, pensa num estacionamento. Quando você entra no estacionamento, as vagas estão lá, né? Apesar de você ter ali, né? Vamos desconsiderar que o estacionamento ele pode ter ali alguma movimentação, um carro chegando, um carro saindo, mas a hora que você chega no estacionamento, ele tá ali, tem, sei lá, um estacionamento de 50 vagas, tem 10 vagas livres, 40 vagas ocupadas, ele vai estar ali, não vai ficar, né, mudando o tempo todo. É aquilo ali, tá? Já dados unbounded, né, ou ilimitados, que são os dados do streaming que a gente viu, ele tem a estrutura infinita, porque, né, ele não tem barreira, né, ele é unbounded, então ele tem a estrutura infinita. Então, desde quando eu ligo um consumo de streaming, eu posso estar com esse consumo de streaming rodando, sei lá, sem parar há mais de um ano ali, sei lá, 6 meses, sei lá quanto tempo. Então, é uma estrutura infinita. Ele não vai parar, não, assim, a não ser que eu vá lá e pare o servidor, e pare o serviço, né, derrube o cluster ali, qualquer coisa nesse sentido, dê um stop ali para fazer uma manutenção. Ele não vai parar porque a fonte geradora não para, no caso ali o GCN da NASA, né, a rede da NASA, ela está mandando, né, os observatórios, os satélites, pega ali uma explosão de raio gama, eles vão soltar na rede, então essa estrutura é infinita, ela sempre vai ficar vindo. Ela pode ser alterável durante o processamento, então o que quer dizer isso? A gente vai ver, né, numa próxima aula, entender um pouco mais como que funciona a fila ali do processamento, mas você imagina que eu tô aqui e eu tô lendo, né? Então, domingo, 8 de fevereiro, são 18h19, certo? O que vai acontecer aqui? Deu uma explosão de raio gama, um satélite lá, um observatório, pegou essa explosão e por sua vez, ele jogou na rede, né? E a gente consumiu aqui, 18h19. Passou 5 minutos, um outro satélite, um outro observatório também pegou a mesma explosão e jogou na rede, mas ele sofreu um certo delay por algum motivo, né? Enfim, que a gente não tem controle. Então já passou um determinado tempo e a gente recebe um dado atrasado, né? Então a gente precisa, é uma das dificuldades de se processar streaming, porque um dado ele pode chegar atrasado, tá? A ordem nem sempre é sequencial, então dado que eu posso ter um dado chegando atrasado, essa ordem aqui, ela nem sempre vai ser sequencial. Eu posso estar consumindo agora 18h20 o dado que chegou, né, que foi gerado ali às 18h19, 18h20, né, ali vamos pensar em milissegundos também, né, o streaming ele tem essa capacidade de processar em quase real time ali, né, mas pode-se passar ali um tempo e chegar um aviso ali, uma circular atrasada, uma notificação ali de um laboratório, de um observatório atrasado, né? Então, esse é um ponto aí. Uma analogia é uma rodovia. Você está ali na rodovia, né? Os carros estão
fluindo livremente, né? Muda para a direita, muda para a esquerda, muda de faixa, ultrapassa. Uma hora eu tô na frente do carro que estava do meu lado, daqui a pouco eu mudo de faixa, encosto e vou mais devagar, o carro me passa, né? Então, você tem esse ponto. Esqueci de comentar aqui, né? Um exemplo aqui de dados limitados, que eu já falei bastante ali, né? De D-1, D-2, é uma carga D-1 num Data Warehouse, né? Num DW. E no caso de dados ilimitados unbound aqui, um exemplo bom aí que a gente pode ter é um feed de redes sociais, né? Você está ali consumindo, você tá rodando ali, né? Descendo o feed e você tá... esses dados eles estão chegando no tempo que eles estão sendo transmitidos, né? No tempo que as pessoas estão postando. Mas, eu falei bastante ali de batch, né? De D-1, D-2, enfim. O que raio que é isso, né? Então, vamos falar de batching versus streaming. Então, processamento em batch. Eu tenho os dados que estão lá no meu transacional, eu bato lá, faço um D-1, processo e jogo no meu DW, né? Aqui pode ser um DW, pode ser um Lake, pode ser uma bronze, uma silver, uma gold, né? Então a gente joga na bronze, a gente processa, limpa, higieniza, joga na silver, agrega, faz join, joga na gold, tá? Ele tem um período definido pela regra de negócio, então todo dia eu vou fazer um D-1, todo dia eu vou fazer um D-7, beleza? Pode ser uma vez ao dia, uma vez na semana, uma vez no mês, depende da sua regra de negócio. No caso aqui, a baixa latência não é um requisito, então eu não quero esse dado mais quente possível na minha mão, né? Se eu for rodar um pipeline de madrugada em que eu consiga pegar, né, do dia anterior inteiro, para mim já é o suficiente. Eu não preciso ter o dado que está rodando ali, né, agora, que acabou de ser gerado, né? E o exemplo aí, de novo, a carga D-1 no Data Warehouse. E quando a gente fala de dados em streaming, o processamento em streaming, a gente tem o quê? A gente tem o Kafka ali, né, que é um gerador, né, que é um serviço de streaming ali que transmite dados em streaming, que é o que a NASA utiliza, que a gente vai conectar. A gente tem o processamento desses dados e a gente tem um sink, né, um destino, que é onde a gente vai jogar esses caras. No caso aqui, é a nossa camada bronze do nosso Lakehouse, tá? Então, os dados eles chegam ilimitados e de maneira contínua, não param nunca. O processamento ele é em tempo real, tá? Ou muito próximo do tempo real, tá? E depende muito do seu cenário, mas a gente pode ter streaming que a gente consome a cada 10 segundos, a gente pode ter streaming que a gente consome a cada 1 milissegundo, então vai da sua necessidade, né? Aqui, a baixa latência é o objetivo, então assim, se eu tenho um serviço que eu preciso de baixa latência, eu preciso utilizar streaming, eu não consigo ter baixa latência fazendo um processamento em batch, tá? E alguns outros exemplos, feed de redes sociais, como eu já tinha falado, sensores IoT, logs de máquina, né? Você pode ter aí log de máquina na indústria, log de máquina de servidores, de instâncias ali no, sei lá, EC2, qualquer coisa que seja assim, você precisa estar captando isso para, né, pensa que numa indústria aqui, você, né, com sensores IoT, alguma coisa nesse sentido, você detectar um possível problema e no sentido de um aquecimento de uma máquina, de um sensor ali que começa a apresentar algum desgaste, né, alguma falha, você pegar isso o mais rápido possível faz você parar, né, e fazer uma manutenção preventiva, que às vezes é muito mais fácil, você vai lá e troca uma correia, troca alguma coisa, né? Enfim, pensando em máquina, né? Do que você esperar quebrar. Imagina uma linha de produção, você não está monitorando ali suas máquinas, e em determinado momento uma correia estoura, e aí você precisa fazer uma corretiva. A corretiva às vezes pode ser mais caro, até numa dessas você vai ficar um dia com a sua linha de produção parada. Se você estivesse streamando esses dados, pegando ali em near real time, né, em próximo do tempo real, você ia ver ali que a temperatura estava subindo e que você poderia estopar ali sua linha, entendeu? E fazer uma manutenção.
Então, casos de uso aqui de streaming, né? Como a gente vem falando, notificações. Então, isso aqui, né? Hoje mesmo eu estava aqui, estava no mercado, agora mais cedo, chegou uma notificação no meu celular da Defesa Civil. Tem uma tempestade se aproximando aqui da cidade. Tem sido bastante utilizado aí em diversas cidades do Brasil, né? Essas notificações. Mas pode ser uma notificação do seu cartão de crédito. Você passou o cartão de crédito, chega um SMS para você, uma notificação do aplicativo do banco. Isso é streaming, ele está ali o tempo todo mandando esses dados para você, né? Relatórios em tempo real. Então, eu tenho um relatório de venda, por exemplo, e é essencial que eu veja em tempo real a minha venda. Pensa numa operação de Black Friday, de repente, né? Onde você tem ali no dia a dia, pensando numa empresa de varejo, no dia a dia não faz muito sentido eu ficar ali monitorando em tempo real minhas vendas, mas numa operação de Black Friday, às vezes faz sentido eu conectar com streaming e ver ali, minuto a minuto, segundo a segundo, como minhas vendas estão, porque eu posso tomar ações muito rápidas, campanhas muito rápidas. Não está vendendo. Então, né, solta um cupom de desconto, solta uma campanha, alguma coisa nesse tipo. Para fazer ETL incremental, então, quando eu quero ter certeza de que está chegando só dados que eu não consumi ainda, é uma maneira bem interessante de você fazer esse processamento, né, com um ETL incremental. Para quem não sabe o que é ETL, aí, pessoal que não está habituado aí com engenharia de dados, é a sigla para Extract, Transform e Load, tá? Então é extrair, transformar e carregar. É o que a gente faz basicamente aí, né? É o trabalho de um engenheiro de dados. A gente extrai os dados de uma origem, transforma esses dados e carrega, né? Tem algumas derivações aí de ELT, ELTL, né? Mas as letras significam o mesmo, porque eu posso extrair, carregar. Então, do jeito que eu extraio, eu jogo num destino, depois eu transformo, depois eu carrego de novo, né? Então, mas é a mesma coisa. Você vê ETL, ELT, ELTL, é a sopa de letrinha para dizer a mesma coisa. Eu estou extraindo, estou transformando e estou carregando, beleza? A gente vai usar sempre a ETL, que é uma palavra mas é uma sigla mais difundida. Online Machine Learning, então você está ali, né? Enquanto você está navegando num site, eu posso, como provedor de serviço do site, né? Você está navegando ali no meu site e estou monitorando todos os seus movimentos, né? E eu sei se de repente você está tendendo a sair, né, do meu site, e com isso eu posso de repente te mandar uma notificação, não saia, toma aqui um cupom de desconto, né? Então eu vou aprendendo como que você como você reage. Outro ponto, redes sociais. Eu estou ali monitorando o tempo todo como que as pessoas reagem, então eu quero que você fique o maior tempo possível dentro da rede social, esse é o objetivo das redes sociais, e eu vejo que eu te entrego um conteúdo e você interage pouco. E daqui a pouco eu te entrego um conteúdo relacionado com aquele e você interage pouco. Isso vai fazer com que você queira sair, não vai ter mais interesse em ficar lá dentro. Agora, quando eu estou te monitorando, né, que é o que são as redes sociais fazem com a gente, eu vejo que você clicou no conteúdo, você ficou ali 10, 15, 20 segundos, viu um conteúdo inteiro, clicou, compartilhou, né, curtiu. Então, eu sei que você gosta daquele conteúdo e eu passo a te entregar mais daquele conteúdo. Eu estou fazendo machine learning, né, aprendizado de máquina em tempo real, online. Tá? Outro ponto aqui, decisão em tempo real. Então, né, junto aqui mesmo até aqui com o relatório em tempo real, né, vem essa decisão em tempo real, porque eu posso ali, vamos assim dizer, monitorar o que está acontecendo e tomar uma decisão, né? Dá um cupom de desconto, põe, sei lá, 20% no site inteiro, alguma coisa nesse sentido, né? Então, esses são os casos de usos mais comuns para streaming, não são os únicos, existem vários outros casos de uso, tá? E quais são as vantagens e as desvantagens de se fazer streaming de dados? Né? Desafios. Vantagens e desafios. Vantagens: latência reduzida, né, de dias para segundos. Ao invés de fazer um D-1, eu vou processar ali em 10 segundos, 1 milissegundos, enfim. Vou ter a possibilidade de ter decisões mais rápidas. Tem também a questão da eficiência computacional, né, fazendo processamento incremental.
e gerando uma melhor utilização de recursos, tá? O que é isso aqui, né? De repente eu tenho um processo ali que se eu for fazer um batch, eu vou ficar, né, é muito grande, vamos supor ali transações numa empresa de varejo, quando eu vou fazer o batch diário, ele é muito grande. E quando eu for fazer o primeiro processamento desse batch na camada bronze, eu posso ficar algumas horas com um cluster muito grande em pé para fazer esse processamento. De repente, é mais interessante que eu fique fazendo o stream ali, né? E eu consiga captar esse dado chegando em real time, ou muito próximo do real time. Só que como ele vai chegando em pedaços, vai chegando transação por transação, vai chegando, né, micro batches, que a gente fala, né? Quando a gente for abrir o motor da DLT lá na frente, tá? A gente vai aprofundar nisso. A gente vai entender, né, que ele faz micro batches, né, na verdade. E você imagina que de repente eu posso ter ali um dia de cluster pequeno ligado, né, com recurso mais justo, e no final do mês vai ser mais barato. Estou falando que isso é uma regra? Não, mas a gente precisa, né, sempre validar. Às vezes, 3 horas ali com um cluster consideravelmente grande é muito mais caro do que um cluster pequeno, ligado ali o dia inteiro, né? Um single node, às vezes até só para receber e jogar tudo na bronze o mais rápido possível. Enfim, existem casos e casos, tá? E os desafios? Quais são os desafios? Processamento fora de ordem. Isso aqui é um baita de um desafio. Por quê? Né? O dado ele tá chegando, ele tá vindo ali, e uma hora ele chegou o dado de 18 e 20, daqui a pouco ele chegou de 18 e 22, daqui a pouco chegou de 18 e 21, e ele vai, né, quebrando isso. Manter grandes volumes de estado. Então, né, aí aqui a gente já traz para os tipos de processamento, stateful e stateless. O que é? O stateful é processamento com estado mantido. E o stateless é quando eu processo e eu não preciso de estado, né? A gente vai basicamente trabalhar com processamento stateless aqui, tá? No primeiro momento, mas é interessante a gente saber que existem 2 tipos de estado: o stateful, que é onde eu armazeno esse estado, e o stateless, que é quando eu não tenho esse estado. E manter esses volumes de estado é um desafio. Mas o que é isso aqui? Você imagina que, né, eu estou fazendo join, né? Tô juntando 2 tabelas de streaming, tá? E aí, pelo fato de eu ter esse processamento fora de ordem, de uma tabela de streaming ali, de uma origem de streaming que eu tô consumindo, ela poder ter um certo delay e chegar um tanto atrasado, e a hora que eu for juntar com a minha tabela de, né, imagina uma tabela de cliques e impressões de rede social ali, do Google GA4, alguma coisa assim. Eu preciso juntar o clique e a impressão, então ele precisa ter um determinado, uma janela de execução, tá? Tentando aqui pensar em palavras fáceis para não confundir. Então, o que acaba acontecendo? Se eu preciso olhar a tabela A, né, a tabela de cliques, por exemplo, eu preciso às vezes segurar 10 minutos daquele estado para receber as impressões e fazer o join com essa janela de 10 minutos. Então, eu gerenciar esse estado de 10 minutos, ele é relativamente complexo, tá? Então, esse é um problema. Outro desafio, processar cada evento exactly once, mesmo com falhas. O que é exactly once? Exatamente uma vez. Tá? Existem... o Kafka, se eu não me engano, ele é um gerador ali de streaming, né? Ele é um processador de streaming que ele faz at least once, que é pelo menos uma vez. Então, você pode ter dados repetidos, né? Porque ele garante pelo menos uma vez. Mas, quando eu processo, eu não quero esse cara repetido, tá? Eu não, né? Imagina que eu tenho uma transação que o Kafka vai garantir um at least once, né? Pelo menos uma vez.
Só que aqui na hora que eu estou consumindo, eu quero garantir um exactly once, que é exatamente 1. Então, e mesmo se eu tiver falhas no meio do caminho, né? Então, fazer esse processamento desse evento exatamente uma vez é complexo, tá? Um outro desafio é manusear cargas desbalanceadas e gargalos, né? Isso aqui, quando a gente for abrir o motor do motor do Spark ali, do streaming, a gente vai entender melhor aqui. Não é o objetivo agora, porque a gente vai falar de agentes de IA, então a gente vai consumir o Kafka, vai jogar na Bronze, vai jogar na Silver, e a partir da Silver a gente vai construir o nosso agente ali, vai criar os chunkings, né, os embeddings, enfim. Mas lá na frente eu já pretendo abrir o motor do Spark e falar sobre o motor de processamento do streaming, né? Então a gente vai entender mais como né, essa questão de cargas desbalanceadas. E um outro desafio é gravar os dados no destino, né? Então, não é só consumir da origem, mas também é gravar no destino, certo? Então, o que eu tinha para a aula de hoje é isso. Na próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre padrões de ingestão do streaming, tá? Então, a gente vai entender como que a gente consome uma origem em streaming. A gente vai entender um pouquinho mais como que é a origem aqui do GC. Como que a gente faz esse consumo. Vai falar um pouquinho de singleplex e multiplex. Beleza? Então, vejo você na próxima aula. Até mais.